lição dessa semana nós vamos estudar sobre a maior revelação de Deus que existe, a pessoa de Jesus Cristo. Deus se revelou ao ser humano de várias maneiras. Entretanto, a forma suprema através da qual Deus se revelou à humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Lemos em Hebreus 1 e 2 o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lemos nesse texto que Deus, ao longo da história humana, se revelou a nós de várias maneiras. Antes do pecado, Deus falava face a face com nossos primeiros pais. Depois do pecado, Deus passou a usar os seus servos, os profetas, e por meio de sonhos e visões, de acordo com Números 12, verso 6, Deus se comunicava com a humanidade, porque sendo que o pecado criou uma barreira entre Deus e o ser humano não pode mais contemplar a Deus face a face sem que o ser humano seja glorificado, e Deus precisa tirar a natureza pecaminosa de nós da glorificação para que possamos encará-lo face a face e estarmos na presença de um Deus Santo. Então, para suprir esta distância entre a humanidade e Deus, Deus se utilizou dos profetas nos dias do Antigo Testamento para comunicar a sua vontade ao seu povo. Deus inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, e a Bíblia também se constitui numa outra revelação de Deus. Mas para pessoas que talvez nunca tenham tido acesso à Bíblia e que nunca tiveram acesso à Bíblia, ao longo da história, Deus tinha outras formas de revelação e ainda as possui. De acordo com o Salmo 19 e com Romanos 1:20, Deus se revela pela natureza. De acordo com Romanos 2, versos 14 e 15, Deus se revela também pela lei moral que ele implantou no coração de cada ser humano, ao ponto de cada ser humano conseguir definir o que é certo e o que é errado em relação a aspectos gerais e básicos da vida e da existência humana. E Deus se revela também através da nossa consciência quando o Espírito Santo fala a nós. Mas a maior revelação de Deus, de todas, é a pessoa de Cristo. Se você quer aprender sobre Deus, você precisa estudar a pessoa de Cristo. E por quê? Porque Hebreus 1:3 diz o seguinte, que ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, além de Cristo o fato de Cristo, né, ser o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, e o fato dele sustentar todas as coisas e ter criado o universo juntamente com Deus Pai, isso nos mostra que Cristo é divino e que, além de criador, ele é a expressão exata de Deus. E por que é importante sabermos isso? É importante sabermos isso para entendermos que quem veio morrer na cruz para pagar a nossa penalidade contra a lei de Deus foi o próprio Deus. A segunda pessoa da divindade veio resolver o nosso problema. Deus veio resolver o nosso problema. Ele não mandou uma criatura resolver o nosso problema. Deus, somente Deus, poderia pagar pela transgressão do ser humano à sua lei. Então, um anjo, uma criatura, jamais poderia morrer no lugar do ser humano. Não seria um sacrifício à altura. E é por isso que Isaías 7,14, mesmo tendo uma aplicação primária, não é, para os dias do rei Acás, Mateus, o evangelista, aplicou Isaías 7,14 a Jesus Cristo. Em Mateus 1, 22 e 23. E Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel.
Mateus pegou esse texto, que tinha uma aplicação primária, aplicou a Cristo, falando que ele nasceria de Maria, não é? A Virgem, e ele se chamaria Emanuel. E o nome Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Cristo, quando esteve na terra, foi a mesma coisa que Deus estar entre os seres humanos. Só que Hebreus 1,3 diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então, para Cristo poder revelar Deus ao ser humano, Cristo tinha que abrandar, diríamos assim, esconder a sua glória divina na humanidade, em sua humanidade. E por isso ele se torna um ser divino humano, para que nós pudéssemos encarar a segunda pessoa da divindade, estar diante dele e ao mesmo tempo aprender sobre Deus e o plano de salvação. E Jesus veio numa época em que o caráter de Deus havia sido totalmente distorcido por influência de Satanás, obviamente, e pela falsa compreensão que muitas pessoas tinham de Deus e tiveram de Deus ao longo da história. A terra ficou obscurecida por causa da má compreensão acerca de Deus. E Cristo veio para fazer com que a luz da glória e do amor de Deus pudesse novamente brilhar nos corações das pessoas. E Cristo sendo, diz também Hebreus 1,3, sendo a expressão exata do ser do Pai e também a perfeita semelhança do próprio Deus, como diz na Nova Tradução Linguagem de hoje, quem vê a Cristo vê Deus o Pai. Tanto que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, lemos o seguinte: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando nós estudamos a Cristo, que é a imagem de Deus, como diz também 2 Coríntios 4,4, nós podemos compreender o caráter amoroso do Pai. Quando estudamos sobre a pessoa de Cristo, podemos entender perfeitamente as ações de Deus no Antigo Testamento e ao longo de toda a história. Quando entendemos que, de acordo com João 10,30, nas palavras do próprio Cristo, ele e o Pai são são uma unidade, o mesmo Deus que agia no Novo Testamento é o Deus que agia no Antigo Testamento é o Deus que age no Novo Testamento. Algumas pessoas veem uma contradição, mas não tem nada de contraditório. Ao longo da semana eu até vou comentar sobre isso, mas tenha em mente este pressuposto básico e fundamental para o estudo da lição desta semana, que Cristo, dentre as formas de revelação que Deus tem, que são muitas, Cristo é a maior de todas. E por isso, quanto mais estudamos sobre Cristo, mais aprendemos sobre Deus. Se você quer entender a Deus, você precisa compreender, estudar a vida e a obra de Jesus Cristo e relacionar-se intimamente com Ele. Que Deus abençoe a você, muito obrigado por sua companhia, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Nessa semana estamos aprendendo que Jesus Cristo, além de ser o mestre dos mestres, ele é a maior revelação de Deus que já existiu e que existe. Por isso, se você e eu queremos aprender sobre Deus, nós precisamos olhar para a vida, obra e caráter de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós encontramos verdades extremamente importantes e que são basilares para a fé cristã. A de que Jesus era o agente ativo da criação e de que ele encarnou para revelar o verdadeiro caráter amoroso de Deus e justo também à humanidade. Vou ler para você João capítulo 1, versos 1 a 3, 1 a 4 na verdade, e também o verso 18.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando Jesus é chamado de verbo, a palavra aqui no grego é logos, e significa palavra, né? No princípio era a palavra. O que isso significa? Que Cristo era o agente ativo da criação. Ele era o executor da criação. Então você pode trocar aqui a palavra verbo por Jesus. Você pode ler assim: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 apresenta algo de muito importante, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito se fez. Isso aqui nos mostra que Cristo é pré-existente, né, a encarnação, que ele é eterno e que ele é criador. E que ele não foi criado pelo Pai. Se todas as coisas foram feitas por meio dele, e Jesus foi alguém criado, então ele seria o criador dele mesmo? Um verdadeiro absurdo. Então é impossível Cristo ter tido um começo. Cristo ele é eterno, assim como é o Pai, assim como é o Espírito Santo. E o verso 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Por isso que Atos 3,15 chama Jesus de o autor da vida. Cristo tem a vida eterna e ele ilumina o caminho de todo ser humano, ajudando que o ser humano compreenda melhor o caráter de Deus e também compreenda o plano de salvação. E por isso Jesus, em João 1,18, é dito dele o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, nenhum ser humano pôde ver a Deus Pai após o pecado, mas o Deus unigênito, ou seja, o único ser que se encontra no mesmo nível que Deus, que estava próximo a ele, ou seja, próximo ao Pai, é quem o revelou. Então, Jesus é apresentado no Evangelho de João como o agente ativo da criação, como aquele que ilumina os seres humanos com o conhecimento correto de Deus e com o plano de salvação. E foi muito importante que Cristo fizesse isso, porque a humanidade estava na época com sérias distorções a respeito do caráter de Deus. O diabo teve grande êxito em representar Deus com os traços malignos do próprio diabo. Então muitas pessoas achavam Deus um tirano, cruel, e obviamente havia também uma ala que acreditava que Deus era extremamente exigente, era um juiz que estava ali para punir aquele que não fizesse as coisas corretas. E isso foi possível Jesus revelar a Deus porque ele se encarnou, ele se fez carne, né? João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quando a Bíblia diz que Cristo é o unigênito, não quer dizer que ele é o Filho único no sentido de ser criado. Ele é o Filho único no sentido de ser Deus como ele. E por que ele é chamado de Filho? Não é porque ele foi criado por Deus Pai. Cristo assume o nome de Filho, unigênito, porque isso está relacionado à sua encarnação. Não é? Obviamente que quando Cristo encarnou, ele funcionalmente submeteu-se a Deus, né? Mas a sua essência é divina. Colossenses 2,9 é claro em dizer que Cristo não é maior e nem menor que o Pai, tem a mesma essência divina, né? Então Cristo é o único desta espécie divina, né, que pode ser chamado de Deus porque ele é Deus. E Deus também se identificou como Pai e Filho para nós entendermos um pouquinho da relação que existe entre a divindade. Se o amor entre pais e filhos é algo tão profundo, Deus se utilizou desse exemplo para nos mostrar a profundidade do relacionamento entre as pessoas da divindade. E obviamente que o Espírito Santo está incluso, né? Que a Bíblia apresenta o Espírito Santo também como parte desta divindade. Então Cristo revelou a Deus Pai de uma forma plena.
Tanto que em João 14, verso 9, quando Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, ele pede no verso 8, não é? Jesus disse assim no verso 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe ainda não havia entendido que o ponto essencial da encarnação de Cristo era que ele veio para mostrar o caráter do Pai que havia sido distorcido por influência de Satanás. A imagem de Deus estava muito deturpada na mente de muitas pessoas e, além disso, Cristo encarnou para que ele pudesse, através do seu sacrifício substitutivo, pagar a dívida que eu e você tínhamos, você e eu tínhamos, para com Deus, para com a sua lei. Então Cristo precisa ser estudado por você, o caráter, as obras, a forma como Cristo estudava a Bíblia, a forma como Cristo valorizava o Antigo Testamento. Tudo isso deve falar a você e a mim alguma coisa. A forma como ele valorizava as pessoas, como ele tratava aos seus semelhantes. Tudo isso deve nos mostrar como que nós devemos agir e deve nos mostrar algo a respeito de Deus Pai. Quando alguém diz que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, essa pessoa não entende o que está dizendo. Porque Jesus diz em João 14, 8 e 9, né, que quem vê a ele vê o Pai. Ou seja, tudo aquilo que Deus Pai fez no Antigo Testamento, Jesus também fez. Tudo aquilo que Cristo faz no Novo Testamento, Deus o Pai também faz. Não há uma divisão de caráter e de propósito entre as pessoas da divindade. Não é? São seres distintos, mas têm o mesmo caráter. Já imaginou o pai e o filho brigando e agindo diferente? Não existe isso. Né? Existe uma unidade, tanto que Jesus fala em João 10,30, eu e o Pai somos um, ou seja, uma unidade perfeita. Não é? Que Deus ajude a você e a mim a compreendermos cada vez mais ao Criador, utilizando-nos dos vários métodos de revelação de Deus, como a Bíblia, a natureza, a lei moral que ele implantou no coração, as providências, a consciência sendo santificada pelo Espírito e especialmente que nós conheçamos a Deus através da pessoa de Cristo. Estude, passe tempo com ele e você vai compreender a Deus de verdade. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Nesta semana estamos estudando sobre Jesus Cristo como sendo a maior revelação de Deus que existe. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, nos mostra o quanto a pessoa, o caráter e o ministério de Cristo tem a nos ensinar sobre a humildade e sobre a unidade entre os membros da igreja e, obviamente, entre os componentes da família também. Vou fazer um estudo agora com você de Filipenses 2, capítulo 2, verso 1 ao 11, para você ver o que nós temos aqui a aprender com Jesus e o quanto de verdades fundamentais há neste capítulo em que Paulo convida os cristãos a serem humildes e a demonstrarem um fraterno amor, um amor cristão para com os seus irmãos na fé. Vamos estudar então até o versículo 11. A partir do verso 1, vou ler aqui na versão King James atualizada, o texto diz o seguinte: Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere, com toda a humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros.
Olha que conselho espetacular. Paulo pede que na igreja, e obviamente também na família, que nada façamos por rivalidade, nem por vaidade, mas que cada cristão considere com toda a humildade as demais pessoas como sendo superior a si mesmo. Devemos ter um bom conceito de nós mesmos, mas não devemos nos julgar melhores do que os outros. Essa é a ideia que Paulo apresenta para nós aqui. E ele diz também que nós devemos zelar não pelos nossos próprios interesses, mas também pelos interesses das outras pessoas. E qual é o argumento que ele usa para convencer a igreja de Filipos de que eles deveriam viver assim? Ele usa a encarnação de Jesus Cristo. Vamos ler dos versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebe o argumento de Paulo para que os cristãos sejam humildes, tratem bem os outros, considerem os outros superiores a si mesmos? E qual é o argumento que Paulo usa também para defender a importância de pensarmos a mesma coisa e sermos unidos? E não cuidarmos apenas dos nossos próprios interesses? Ele usa como exemplo Cristo. Cristo, mesmo tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou isso como se fosse algo que ele não estivesse disposto a entregar, diríamos assim. Mas, pelo contrário, Cristo foi tão humilde e demonstrou tanto interesse pelos outros que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma humana, tornou-se semelhante a nós e viveu entre nós com a sua natureza divina humana. E, ao mesmo tempo, ele se humilhou ao ponto de entregar-se para morrer na cruz do Calvário. Então, é o exemplo de humildade e de interesse pelos outros que Cristo tem que deve nos motivar e deve ser o maior argumento para que façamos a mesma coisa em relação aos nossos irmãos na fé. Que tenhamos humildade para com eles, que cuidemos também dos interesses deles, não dos nossos, e que, assim como Cristo assumiu a forma humana para se aproximar de nós e nos proporcionar a salvação, muitas vezes devemos deixar algumas opiniões particulares de lado para o bem da nossa igreja. E qual foi o resultado desta humilhação voluntária de Cristo? Deus o exaltou para que ele voltasse, obviamente, à sua plena condição divina. Ele reassumiu seus atributos e vai chegar um dia em que todos, tanto justos quanto ímpios, vão reconhecer que Cristo é o Senhor, que Deus tinha razão no conflito cósmico, e por isso Paulo nos mostra que, pelo fato de Cristo ter se humilhado em favor dos outros, Deus o exaltou de uma forma que nem podemos imaginar. Da mesma forma, quando nós somos humildes, Deus nos exalta. Quando nos preocupamos em tratar as pessoas com humildade, quando não nos julgamos melhores que ninguém, quando evitamos partidarismos, quando evitamos panelinhas que se unem para falar mal dos outros, quando temos como propósito de coração também servir aos nossos irmãos, Deus está disposto a nos honrar nesta vida e na vida por vir também.
Entretanto, pode acontecer de a igreja, no decorrer da sua história, ter de enfrentar opiniões de irmãos que distorcem a palavra de Deus. Talvez a igreja tenha que enfrentar falsas ideologias que ameaçam a saúde da igreja e a saúde do evangelismo. Neste caso, essas heresias e essas ideologias precisam ser refutadas. Qualquer coisa que venha a diminuir a imagem de Deus, ou o interesse de Deus pelas pessoas, qualquer coisa que fira a palavra de Deus, precisa ser refutada com sabedoria e com, obviamente, respeito e amabilidade pelas pessoas. Isso nós encontramos na carta de Judas, e eu vou ler para você os versos 3 e 4. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas aqui está lidando com um problema bem específico na igreja dele. Algumas pessoas estavam pervertendo o evangelho e se diziam cristãs e estavam ensinando libertinagem e ao mesmo tempo negando a graça de Jesus Cristo. Negando inclusive a encarnação de Cristo. Foi um problema que eles enfrentaram por muito tempo. E Judas diz o seguinte: olha, eu gostaria muito de escrever para vocês sobre a salvação que nós compartilhamos, mas eu senti que era necessário encorajar vocês a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. O cristão precisa se posicionar em relação àquilo que está contra a palavra de Deus. Porque se as heresias e falsas ideologias se deixar essas ideologias e heresias seguirem o seu curso normal, os efeitos a médio ou longo prazo serão desastrosos. Então a nossa unidade de pensamento, a nossa humildade que devemos ser para com os irmãos, ela deve também nos motivar a defendermos a fé pelo próprio bem da igreja e pela própria saúde espiritual da igreja. Só que isso tem que ser feito da forma correta. Em 2 Timóteo 2, 24 a 26, Paulo nos ensina como defendermos a fé. E ele diz, entre outras coisas, que o servo de Deus não deve viver brigando, deve ser apto para ensinar, para instruir, deve ser paciente, tendo a esperança que Deus converta ou mude a ideia daquele irmão, daquela pessoa que está ensinando o erro para que ela volte à sensatez e não perca a sua salvação. Então veja, também é uma maneira de fazer isso. Fazer isso também de uma forma cristã. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por sua companhia no estudo dessa semana e amanhã daremos continuidade. Que Deus te abençoe e até lá. Nesta semana estamos aprendendo que Cristo, o Mestre dos Mestres, é a maior e mais completa revelação de Deus que nós temos. E hoje veremos que Ele também é o Mestre da reconciliação. O que isso significa? Reconciliar é tornar inimigos em amigos. E quando Cristo morre na cruz, Ele faz exatamente isto. Uma reconciliação
entre Deus e a humanidade. E você vai ver também nesse estudo que Cristo nos convida a sermos agentes de reconciliação, para que outras pessoas se reconciliem com Deus. Vamos ler 2 Coríntios 5, 16 a 21, que diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto nos mostra que a iniciativa de reconciliar a divindade com a humanidade foi do próprio Deus. Porque no verso 18 é dito que Deus, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, a divindade tomou a iniciativa em restabelecer a relação perdida com o surgimento do pecado. O pecado nos separou de Deus, criou um abismo entre nós e o Criador. E alguém precisava pagar o débito para com a lei de Deus. E este alguém foi a segunda pessoa da divindade, que é Cristo. Ele não conheceu o pecado, diz 2 Coríntios 5:21, mas Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus puniu os nossos pecados em Jesus, para que por meio de Cristo fôssemos justificados. Todo aquele que tem fé no sacrifício substitutivo e na ressurreição de Cristo, ele recebe de Cristo a justiça. Ele é justificado, e desta forma a pessoa que era inimiga de Deus por causa da rebelião do pecado agora se torna amiga de Deus. Ou seja, Cristo reconciliou-nos com o Pai, reconciliou-nos com o Espírito Santo, reconciliou-nos com o próprio Cristo. E ele pede, porque Deus ama a todas as pessoas, ele pede que depois de sermos reconciliados com Deus e experimentarmos a paz que advém desta reconciliação, ele pede que nós sejamos agentes, embaixadores, na verdade, da reconciliação, diz o verso 20 de 2 Coríntios 5. Precisamos levar o evangelho a outras pessoas, mostrando a elas a necessidade de arrependimento dos pecados e mostrando a elas que a única forma de elas se tornarem justas não é pelas obras delas, mas é pelos méritos de justiça de Cristo que são transferidos ao pecador que exerce fé em Jesus. Por isso, quando você desfruta da reconciliação e dos resultados benéficos da reconciliação com Deus, Deus pede que você também leve isto para outras pessoas. Deus pede que você ajude outras pessoas a se reconciliarem com Deus, para que mais pessoas estejam preparadas para a volta de Cristo e assim possamos juntos estarmos com Ele na eternidade. Cristo, através da sua função de Criador e Salvador, é a ponte perfeita para nos ligar a Deus novamente. E assim como Deus o Pai enviou Jesus, diríamos assim, Jesus nos envia para fazermos a mesma coisa. Em João 17:18, Cristo disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Que façamos parte deste plano lindo de Deus, de reconciliar o máximo de pessoas o possível para com Ele, a fim de que elas tenham a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar o estudo de hoje e até amanhã.
Nesse estudo da semana aprendemos que Jesus, o Mestre dos Mestres, é a maior revelação de Deus que existe e ele deve ser o centro de toda a educação cristã, de toda a verdadeira educação. Só que nós precisamos responder a uma pergunta muito importante e que da resposta correta a esta pergunta depende a nossa saúde espiritual e até mesmo a nossa salvação eterna. Qual deve ser a nossa postura diante de Jesus? Nós aprendemos ao longo desta semana que Jesus ele não é simplesmente um ser humano, né? Ele é um ser divino humano, assumiu essa natureza, como diz João 1,14, para poder aproximar a divindade de nós, revelar o caráter de Deus que havia sido distorcido pela humanidade e também ele se transformou em ser humano para poder morrer pelos nossos pecados e pagar a penalidade que nós merecíamos. Sendo, portanto, Cristo Deus, como nós também aprendemos ao longo dessa semana, um Deus encarnado, a nossa postura diante de Jesus deve ser de adoração. Cristo é digno de toda adoração porque ele é da mesma essência que Deus Pai e que o Espírito Santo. E nós percebemos na Bíblia que Cristo começou a ser adorado desde quando era um bebê. Em Mateus capítulo 2, nós vemos que os magos que visitaram a Jesus o adoraram. Magos não eram feiticeiros. Esse termo se refere a filósofos naquela época. Filósofos e pessoas influentes no Oriente. Então esses filósofos do Oriente vieram adorar a Jesus porque eles estudavam astronomia, entendiam dos astros e eles também acreditavam na vinda do Messias. E Deus se utilizou da astronomia, de uma estrela, para poder mostrar a esses filósofos exatamente onde se encontrava Jesus. E quando eles encontraram Jesus, qual foi a reação, a atitude deles? Mateus 2, verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Você percebe que além de Jesus receber muitos presentes, o texto diz que eles o adoraram. O texto não diz que eles os adoraram, ou seja, Maria não estava inclusa na adoração. Por isso, a adoração ou veneração a Maria é um ensinamento antibíblico. Por mais que devamos respeitar e aprender muito com o exemplo da mãe de Jesus, ela não é divina humana, ela não tem dupla natureza. Ela era uma ser humana comum, escolhida por Deus e que veio a se tornar uma pessoa obviamente muito especial. Uma mulher realmente bendita entre as mulheres porque o ventre dela abrigou a segunda pessoa da divindade. Mas ela não é objeto aqui de adoração ou veneração. Então vemos Jesus Cristo sendo adorado, não é? Desde bebê. Porque as pessoas que tinham um pleno conhecimento de Jesus, elas sabiam que ele era muito mais do que um ser humano. Elas sabiam que o Messias seria um ser divino humano. Outro texto em que Cristo é adorado, e ele obviamente não nega-se a receber tal adoração, é João 20, 28. Quando Tomé, de uma forma incrédula, duvidava de Jesus, Jesus apareceu no meio, duvidava da ressurreição de Cristo, Jesus aparece no meio deles e diz o seguinte: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Jesus: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, ou seja, porque me viu, creu que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu ressuscitei? E ele segue: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, Cristo recebe
a adoração de Tomé e ele não corrige Tomé por isso. Já anjos, por exemplo, quando lemos em Mateus 22, ou melhor, em Apocalipse 22, versos 8 e 9, quando João foi adorar um anjo, porque ele estava grato pela revelação do livro do Apocalipse, o anjo disse, olha, não faça isso. Eu sou um servo de Deus assim como você. Adora a Deus. Então, se os anjos não aceitaram a adoração, é porque eles são criaturas. E se Cristo aceitou a adoração, é porque ele é criador. Tanto que o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus. Em Hebreus 1:8 diz assim, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aqui é usado um salmo, o Salmo 45, versos 6 e 7, que fala de Jeová, para falar de Cristo, ou seja, Deus Pai chama Jesus de Deus. E mais do que isso, depois que Cristo é entronizado, Cristo volta à sua condição divina. E em Hebreus 1:6 encontramos uma revelação muito importante, que diz o seguinte, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoravam a Jesus mesmo na condição dele de encarnado. Imagine ele tendo subido aos céus, continuando com a dupla natureza, só que glorificado e reassumindo seus atributos divinos. Por isso, Cristo aceita a adoração por ser Deus. E isto nos ensina algo de muito importante. Se você aceitar a Cristo só como um personagem histórico e não aceitá-lo como filho de Deus, ou seja, como um ser divino, não vai adiantar muito para você. Óbvio que vai ser importante, você vai se guiar pelos princípios de Cristo, vai ter uma vida de princípios, de valores, porém você não pode deixar de aceitar a Cristo como Salvador divino, porque só assim a sua penalidade pelo pecado é paga. Muitos dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa. Veja, você é uma boa pessoa e eu não duvido disso, mas você é um pecador. E por mais que você seja uma boa pessoa agora, você tem dívidas, débitos para com a lei de Deus. E esses débitos só podem ser pagos pelo sacrifício substitutivo de Cristo. E por isso que você deve aceitá-lo como seu Salvador, Senhor e Deus. E Cristo, no seu papel divino, na sua função divina, sabe o que ele vai fazer? Ele vai prover perdão aos seus pecados se você aceitá-lo como Salvador e Deus. Em Marcos 2,5 vemos que Cristo tem poder e autoridade para perdoar pecados, um atributo que pertence somente a Deus. O texto diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ou seja, se Cristo perdoou pecados ao ponto até de chamar a atenção dos escribas, é óbvio que eles entenderam que ao Cristo perdoar pecados, Cristo estava dizendo que ele era Deus. Então, faça de Jesus o seu grande amigo. Faça dele o mestre dos mestres. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai conhecer acerca de Deus. E ao você aceitar a Cristo, não apenas como um personagem histórico, mas como um ser divino humano que morreu na cruz pelos seus pecados, e ao você pedir perdão a Jesus, ele vai comunicar perdão a você e a justiça dele será transferida para você. Foi uma satisfação ter participado com você nesse estudo da semana. Tenho a convicção de que na próxima semana estudaremos assuntos extraordinários também, relacionados à educação. E eu espero que você continue acompanhando, espero que você compartilhe o áudio com outras pessoas, que você comente. Isso é muito importante, né, para que o YouTube perceba a relevância, não é, desse tipo de conteúdo que eu tenho aqui compartilhado com vocês.
Tá, obrigado pelo seu carinho, um abração e até o nosso próximo estudo.